né? Então, sejam bem-vindos. Acho que já, de novo, dar essas boas-vindas para vocês, porque vocês são muito necessários nesse momento, né? Eu me preocupo muito com o estudo de vocês, né? Com essa forma de vocês estarem fazendo redação, porque é difícil, a gente sabe disso, não é uma coisa fácil. E eu espero que vocês estejam lendo, estejam pesquisando, né? E indo atrás mesmo de tudo que vocês possam ter ali como acesso. Tem as matérias que foram dadas, né? Que estão na plataforma do PCEP, vocês podem acessar e estar revisitando sempre. Eu perguntei sobre a apostila, né? Porque a apostila a gente vai usar hoje para falar sobre um tema que é bastante recorrente, inclusive nas redações, né? Eu sempre vejo redações que têm um tipo de introdução semelhante, que é falar sobre a globalização. Então, esse tema é um tema do século XX, do século XXI, né? Ele se perpetua. E aí eu queria ouvir vocês, falar com vocês, trocar com vocês um pouco sobre essa temática, ver o que vocês podem estar trazendo também do conhecimento de vocês, de outras disciplinas, para a gente poder alinhar tudo, tá bom? Então sejam bem-vindos de novo. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Espero que vocês possam participar também para a gente trocar, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar apenas uma guia. Mas se não der, não tem problema. A gente pode fazer o seguinte. Espera aí. Porque pelo Meet eu já faço de uma outra forma. Aqui vocês têm a tela do Zoom, enorme. Só um minuto. Espera aí que sempre abaixo isso aqui. Tá. Vou minimizar aqui o lado do nosso bate-papo, dos vídeos. E aí eu espero que vocês compreendam mais ou menos qual é a proposta. A gente vai falar então sobre a globalização, né? Abrir essa aula a falar sobre temas, fazer uma espécie de debate sobre esse assunto. E aí eu queria ouvir vocês. O que vocês sabem sobre globalização? O que vocês têm de conhecimento? O que vocês entendem por esse conceito? O mundo interagindo. O mundo interagindo, mas o quê? Essa página, gente, é a página 21 da apostila, tá? Depois vocês podem estar tendo acesso, lendo, né? Esses textos base para a gente fazer a proposta em si, que a temática é sobre globalização, né? O que ela significa nos dias atuais, né, para a gente? O que vocês acham? As pessoas estão se comunicando mais, interagindo, mas o quê? Vão pensando aí, que eu já volto. E aí? Quando a gente fala em globalização, o que vem na cabeça de vocês? Além das pessoas estarem se comunicando, vocês pensam em algo a mais? Desculpa, oi? O que possibilita essa comunicação? Quando a gente fala em globalização, assim, você vê a palavra, você falou sobre comunicação, né, João? Então, o que facilita essa comunicação? Eu acho que os meios de comunicação é por causa do avanço, né, da internet, que nos permite. Mas também eu acho que a ONU também ajuda bastante nessa globalização, já que ela introduz, entre aspas, todos os países, todos os interesses, todos os países num globo só e tenta, entre aspas, ouvir a todos e colocar todos em pé de igualdade, assim. Uhum. Acho que a internet tem essa carta que diz que todos nós somos iguais, assim, no mundo, assim. Uhum. Que todos temos direitos, né, iguais de acesso, principalmente a informação, né, que é um dos itens que a gente... Bem. Oi?
a vida, a principal carta da ONU era falar sobre isso, que todos nós, seres humanos, temos direito à vida, não importa de onde que a gente é. Uhum. A Vi falou sobre tecnologia, né? Ela pensa em tecnologia. É o que salta aos olhos dela. Globalização é o contrário de... Tem um termo que se usa hoje para se referir às pessoas que pensam contrário aos terraplanistas. Vocês já ouviram falar nesse termo? Eu acho que é alguma coisa assim relacionada. Só que eles misturam o conceito globalização com uma espécie de inimigo daquelas pessoas que pensam que a Terra é plana, né? Que tem uma teoria contrária. Eu acho que é isso mesmo, globalizantes, alguma coisa assim que eles usam, os terraplanistas, para falar sobre esse termo. E eles acabam misturando o conceito, porque eles não entendem que globalização não é você ser comunista, você ser, né, algo nesse sentido. Não é isso, né? A globalização ela tem muito mais a ver com os avanços da tecnologia, né? Com o avanço da internet, que o João falou, com essa possibilidade de você estar se comunicando, né, melhor. Então, é isso, né, gente? Só que com a globalização, alguns problemas, alguns empecilhos vêm junto, né? A gente sabe que alguns impasses são colocados ali, principalmente quando se fala no capitalismo, né? Que é uma das vertentes aí que se opõe ao socialismo. E aí você também pensa assim, bom, mas será que todos têm acesso a esses meios de comunicação? Isso é acessível para todos nesse momento que a gente vive hoje? Ou no decorrer do tempo, né? Então, é a gente pensar sobre esse conceito, né? Não misturar as coisas, saber, né, o que significa globalização. Isso é mais na parte de geografia, né? E também tem a parte da filosofia, da sociologia, que estuda esse processo, né? Mas no viés assim da condição humana, do ser humano, né? Enquanto pessoa existente no mundo, se ela evolui junto com esses processos todos modernos, que alguns modernistas, inclusive, já criticavam, né? Principalmente Carlos Drummond de Andrade, que ele tem um poema chamado O Sobrevivente, que ele aponta, né, essa questão da globalização, das máquinas surgindo, né? Como isso era muito rápido, como isso era muito, né? E ele vivia num momento em que ele se deparava com tudo isso, porque ele vinha do campo, ele vinha do interior, da cidade de Itabira, Minas, né? Minas Gerais. Então lá tudo era tranquilo, calmo, vida no campo. E de repente ele vem para a cidade e se depara com esse processo de modernização, bondes que passam para lá e para cá. Então a gente pensar, né, de que forma isso também vai impactar a vida do ser humano, não é verdade? E pensar também numa teoria que o próprio Zygmunt Bauman traz. Não sei se vocês lembram que ele fala sobre a modernidade líquida. Não é isso? Alguém quer falar alguma Oi, coisa? desculpa. Hã? O que você falou? Desculpa, não escutei, professora. Cortou? Cortou para mim. Ah. Não, só para Sobre o Zygmunt Bauman, você ouviu essa parte? Que ele Sim, fala sim. sobre modernidade líquida, né? Sim, sim. Que as coisas estão muito, né, solúveis, as relações se dão, né, só por se dar e acabou, não tem uma espécie de relação além disso, né? É tudo vazio, é tudo... É isso, é o fluido, né? Você não tem uma coisa meio concreta, você não estabelece nada concreto. Então, pensar no processo de globalização é pensar também não só nos benefícios, mas também nos malefícios que isso pode trazer para a sociedade, né? Bom, eu vou parar de falar muito, porque eu falo pra caramba. E aí, mas eu trazendo esses autores para a gente poder, que a gente chama de intertexto, né? Poder relacionar essa temática é importante, né? A gente pegar ali a parte do modernismo, que é uma crítica social voltada, né, de alguns poetas e escritores para esse processo de modernização do país, né? De falar sobre a questão da liberdade, né? Tem a sociologia que também vai estudar esse campo do capitalismo, do socialismo, né? E é isso, gente. Vamos buscar. Então, esses temas aqui, na verdade, esses textos, eles fazem parte da apostila e eles falam justamente sobre isso, sobre essa vulnerabilidade que se tem, né, de você passar 24 horas por dia conectado ou estando num processo de atividade de consumo, né, exagerado, incessante. Eu ia colocar vocês para lerem, só que como é muito texto, eu acho que o tempo que a gente tem é muito pouco. E aí pensar, talvez, numa possibilidade de leitura que vocês possam fazer. Ai, meu Deus, é que minha seta não está pegando.
numa leitura que vocês possam fazer em casa, né, sobre esse tema, sobre essa temática, e falar, né, na redação, a gente poder também estabelecer uma tese, argumentos que possam sustentar a nossa visão ali, né, sobre a temática, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa temática? Se tem dúvida sobre o que é globalização? Se não tiver áudio, pode mandar na mensagem lá, sei lá como que é. Pode, no chat. No chat, pode mandar no chat. Pode. Eu acho que silêncio responde a sua pergunta. É. Eu tô no chat, pode... Eu estou aqui pensando também, né, que todo momento está conectado. Então, 24 horas por dia a gente está ali do lado do celular. Então, vou deixar aqui. Depois vocês vão ler essa parte da apostila para construir a argumentação de vocês, né, a redação. Se vocês puderem fazer isso, eu acho uma boa. Eu vou para o texto 4, que é um texto curto, né? É uma tirinha, e ela fala sobre essa questão aí da globalização, individualismo. Alguém quer ler? Eu posso ler. Uhum. Viagem rumo ao nada, a série. Início do novo século, a vida dos miseráveis vale cada vez menos. Ajudaria um mendigo? Em chamas, talvez. Solidão e medo da fome são as regras da casa. Não sou sozinho, tenho minhas dívidas. E o individualismo é a lei. Este egoísmo está matando milhares de pessoas, antes eles do que eu. Bom, ao mesmo tempo que a gente tem, né, na globalização as consequências, que eu já havia falado, né, positivas, a gente tem um lado negativo. Então, se ao mesmo tempo a gente está conectado 24 horas por dia, tendo acesso às informações, por outro lado, a gente tem a questão do individualismo, né? E essa tirinha marca bem aí esse egocentrismo, né, social que às vezes temos. Um exemplo disso é a própria quebra do isolamento social, né, gente? Exato. Que aí o Leblon parece que não tem o Leblon ficou em festa. Né? Eu queria saber o que eles estavam comemorando, né? Tipo, qual era a vitória que eles estavam ali comemorando, porque eles estavam muito animados. E, assim, o pior é essas pessoas terem feito isso e eu ver mais milhares de outras pessoas defendendo essa atitude. Sim. Porque, assim, mostra uma clara falta de empatia, porque a desculpa era, os garçons precisam trabalhar. Tá, os garçons precisam trabalhar, realmente, porque eles precisam alimentar a casa. Mas o problema era aglomeração e nenhuma pessoa está de máscara. Esse era o problema. Tudo bem que o garçom tem que trabalhar, mas se ele morrer, porque não tem leito para ele, nada adianta ter aberta. A vida dele foi ceifada por um erro que não foi dele. Porque ele estava lá para trabalhar realmente para comer. Mas os outros estavam lá para se divertir e gastar o dinheiro que o papai deu. Então, esse é o problema. Sem medir consequências, né? Isso que é o pior de tudo. Não, mas assim, o pior, cara, é que essas pessoas elas não são abertas a escutar, sabe? Você pode falar várias desculpas, motivos, razões, que elas vão te dar umas respostas que não tem nada a ver com a sua pergunta ou vão ser extremamente babacas, sabe? Porque elas não estão preocupadas com a vida de uma pessoa. Eu fico, cara, você que teve acesso às melhores educações, a melhores escolas, estudou fora, viajou o mundo, não sabe o que é ter empatia com o próximo? Você já que você teve educação, você não deveria saber ser educado? Uhum. Olhar para todos e você falar assim, cara, realmente eu tô feliz porque agora eu vou poder ver meu amigo, vou poder beber, vou sair, mas eu sei que eu posso pagar no hospital particular. O garçom, a faxineira, eles não podem. Estão cheios os leitos e as pessoas estão morrendo. São 64 mil mortes. E são 64 mil mortes não da minha classe. Uhum. Não da minha cor.
É. Então, o mínimo é olhar para o outro e falar assim, tá, eu posso até ir num bar, mas se eu tô vendo que o bar tá muito cheio, eu não posso ir para um outro do lado que tá vazio? Ou eu posso comprar no mercado, que é às vezes mais barato, e chamar o povo para ficar sentar na praia, numa praça, na minha casa, marcar na casa de um amigo, porque já está permitido isso também. Por que as pessoas, vendo que já tinha 100 pessoas na frente de um bar pequeno, no Leblon, todo mundo sem máscara, não foi para outro lugar? Uhum. É falta de empatia, às vezes até com eles próprios, porque às vezes nem no particular vai ter leito para aquela gente toda, que são deles mesmo. Então, assim, eles estão cagando pro trabalhador e para eles também. É. Você acha que isso é um processo, um resultado da globalização? De um tipo de... Eu acho que isso é um processo. Eu não sei se é a globalização. Eu acho que é a globalização da forma que ela foi criada, porque o primeiro, eu culpo muito mais o capitalismo do que a globalização em si. Mas o capitalismo, ele nasceu junto com a globalização, ao meu ver. Porque a globalização, ela começou forçadamente, quando os europeus se lançaram ao mar para comércio na Ásia, comércio numa parte da litorânea da África e expansão de territórios no continente americano, no continente americano como um todo. Uhum. Então, essa globalização, essa conexão entre povos diferentes, começou de uma forma econômica, para aumentar a economia. Depois, ela cada vez foi ficando mais bruta, mais rude, porque aí teve as invasões, teve a imposição sobre a minha cultura e tudo mais. Então, a globalização, ela veio de uma forma grosseira e não respeitando as barreiras do outro. Desculpa. Ela Uhum. foi uma imposição. Uhum. Então, assim, o que eu vejo hoje é o fato das pessoas serem globalizadas e eu ter acesso ao mundo, eu querer me espelhar ao mundo, e o mundo é de uma forma desigual. É um mundo imperialista. Então, a globalização, ela trouxe o imperialismo e hoje a gente vive no mundo imperialista. O Brasil, ele é um país que ele é sub em várias questões. Até então ele responde muito mais aos Estados Unidos e à Europa do que ao próprio Brasil. E os brasileiros que têm dinheiro são imperialistas em cima dos empregados. E é isso, a globalização ela trouxe essa desigualdade social, racial e de gênero completamente assim. Uhum. Todos concordam? Alguém quer pontuar alguma Eu vou coisa? entender muito bem que eu fiz um link muito lá atrás para hoje em dia, tá, gente? Não, mas é isso aí. Eu acho que o que fica como dúvida, não sei se alguém vai falar sobre isso, se quiser falar também, se o capitalismo, né, você falou que já estava bem antes. Se realmente é isso, né? Eu acho que eu concordo com você, que o capitalismo já estava aí, né? Querendo ou não, isso não é um conceito criado, né, assim, tão recente. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vamos trocar aí um pouquinho. Meninas, é um silêncio. Usa o chat, gente. Quem é tímido, usa o chat. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Érica, minha xará. Bom, o Gustavo, o professor Gustavo de redação também, ele não está presente aqui com a gente, né? Mas ele preparou um roteirinho para a gente falar sobre esse assunto, porque nas aulas de redação acho que já se havia falado, né, sobre esse assunto. Então, vamos tentar. Tem um vídeo, não sei se vocês vão conseguir visualizar, se chama Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, que eu acho muito legal. Esse que eu via quando eu era criança, que passava na Globo, né, de madrugada. Nossa, eu adorava ele. E ele fala sobre essa questão da globalização, né, ou melhor, da produção em série. Né? Eu acho que esses tempos modernos aí realmente é uma antecipação do que poderia estar por vir. Né? E chegou. Então, esse anúncio, esse pré-anúncio, é meio que profético, talvez, né? A gente tem ilustrado nesse filme. Bom, esse curta, né, ele tem aqui uns 4 minutos. Vou tentar passar para vocês.
Vamos ver se vocês conseguem ouvir direitinho. Vou tentar aumentar aqui. E aí a gente começa. Deixa eu... Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Ajuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumente velocidad a 4.7. No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. Vamos. Eita, acabou aqui, peraí. E acaba tão rápido. Gente, cancela. A cultura do cancelamento, vocês já ouviram falar, né? Cancela. Bom, deu para ver direitinho ou não? Sim. Deu, sim. É porque meu computador ele é um pouco diferente, né? Então tem que usar o que tem. E aí, esse link, então, ele fala, né, sobre tempos modernos, né? Traz essa visão aí um pouco... O que vocês acharam? O que vocês acham desse termo, tempos modernos? Isso é uma crítica, né? Isso era uma crítica, eu acho que é ao Fordismo, se eu não me engano. Uhum. Não era dessa linha de produção que a pessoa tinha uma tarefa assim na fábrica e só tinha aquela tarefa, ela só arrochava um prego, arrochava o prego da roda. E também tem uma charge que eu acho ela incrível para explicar
essa mesma coisa e só uma imagem, no caso, Uhum. que é do cara, ele fala assim, hoje eu vou me aposentar, eu vou subir em cima dessa máquina e vou deixar que ela me leve até o final, porque eu nunca vi o que acontece depois daqui. Porque a pessoa só trabalhava naquela parte e dali ela ia embora. Ela nunca viu o que o trabalho dela de anos e anos dava. Para que era aquilo? Por Uhum. mais que ela soubesse que ela poderia saber que era de um carro, ou de uma moto, ou de uma geladeira, mas ela nunca viu o resultado, porque nem ela poderia comprar aquilo que ela estava produzindo. Nossa. Entendeu? Eu acho essa Uhum. charge assim incrível. E aí ele tá falando isso pro novo funcionário dele, pro novo funcionário que vai entrar no lugar dele. E aí você vê, tipo, ele já tá bem velho, já tá bem desgastado, e o cara já tá mais novinho, assim, e já tá pegando o bagulho de a parafusar, que eu não sei o que é aquilo. Não sei mesmo. Que é Qual o uma nome, ferramenta. qual o nome da charge? Não, eu não sei se. Eu não sei o nome da charge. Uhum. Eu sei que ela é, tipo, é um homem mais velho, Ah, passando a chave de mão, assim, vamos dizer assim, para um menino mais novo e contando essa história para ele. Ele vai subir em cima da máquina e vai deixar que aquela esteira leve ele até o final para saber qual é o trabalho dele, porque você ele já, nunca viu. você já ouviu falar naquele termo obsolência, né? Obsolência programada? Eu acho que é isso que você está falando, sobre essa ideia de. É porque isso é um termo muito Ah, atual, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu eu coloquei. já ouvi, mas eu Hã? nunca tipo, pesquisei, não. Eu Ele é já um. escutei tipo, frase de filósofo atual, atual não, mas tipo, de livros de 2008 já falavam sobre isso, mas eu nunca tipo, parei para pesquisar no Google, botar aquilo, saber o que é, não. Aham. É sobre essa ideia do novo substituir sempre o velho, né? Você está sempre consumindo coisas novas o tempo todo, que os bens não são duráveis, né? Aí você também pontuou aí que eu pensei aqui, só para não deixar passar, sobre a questão do Fordismo em relação ao documentário Tempos Modernos, né? O mini curta ali que a gente viu. O que acontece? Quando vocês forem escrever uma redação, todos esses conceitos, eles são muito viáveis, assim, para vocês poderem fazer uma relação com outra área de conhecimento, tá? Então, não deixa passar, não. Copiem no caderno, se vocês estiverem com o caderno de vocês, o que vocês tiverem aí acessível para copiar, o tema de hoje, que é esse aí, globalização, padronização, ampliação de horizontes, né? Essa ideia de padronização está muito ligada. Eu não vou me focar nessa ideia de UERJ, nem porque esse tema é um tema que, claro, ele é um tema que abre a questão aí, né, uma reflexão, mas ele é um tema muito mais voltado para as questões sociais, digamos, né, enquanto problematização do que comportamento humano. Mas isso não impede da gente pensar também um tipo de comportamento humano que pode vir, né, ser desenvolvido por meio do processo de globalização, o individualismo, né, o egocentrismo. Então, isso de certa forma chama atenção, tá? Então acho que esse tema ele pode se casar para os dois lados aí. Só que a UERJ é muito mais reflexiva. Então não necessariamente você vai ter que problematizar o tema, sabe? É você mostrar para a banca que a globalização ela pode afetar o comportamento humano em sua essência. A UERJ é isso, tá bom? O Enem já é uma problematização. Então, para a gente problematizar aí a questão da globalização, a gente teria que assumir um lado, né? Para vocês, isso seria uma forma de padronizar, né? Que nem tem lá o Charlie Chaplin, está produzindo em série, né? Isso é uma forma de padronizar a mente, você está ali focado 100%. Você não tem a possibilidade de fazer outra coisa a não ser aquilo, né? Isso, de certa forma, limita, né, o tipo de pensamento, você acaba seguindo determinadas correntes, visões, né, que também pode surgir, de repente, a partir de algumas teorias, ou distopias, que a gente chama, né? Se a gente vive numa sociedade distópica, o que eu quero dizer com isso? É uma sociedade que tem muitos problemas, né? Você não tem ali a possibilidade de pensar numa sociedade boa de se viver. A distopia, ela cria um lugar ruim de se viver, né? Se a gente pensa hoje a gente está vivendo um momento de distopia social, né?
que seria esse contexto que a gente está vivendo hoje? Tá? Deixa para vocês refletirem também, mas vamos lá. Então, qual seria o primeiro argumento aí em relação à padronização? Né? A lógica da produção desenfreada, juntamente com o avanço da tecnologia, desvalorizam as condições humanas na existência. Então, volta a falar sobre aquela questão, né, do Zygmunt Bauman, que ele fala da modernidade líquida. As coisas estão líquidas demais. Não tem um processo de relação muito afetiva ou relação mesmo de você concretizar algo no futuro. Você não tem nada disso. Né? Bom, o argumento 2, para esse tipo de questão da padronização, seria a gente falar sobre que ela gera empregos informais e precarizados, como que o João falou a respeito do garçom, lá do Leblon, do bar, né, que está sempre sendo desvalorizado, as pessoas não querem saber se ele vai ter um lugar bom para... Né, porque tem que aumentar a economia do país, tem que abrir o comércio, senão as pessoas vão morrer de fome, né, isso daí é fato. Mas que tipo de assistência a gente tem, né, para esse tipo de emprego que está sendo colocado aí, né, como solução para aumentar a questão da economia, mas falando de empregos informais, né, que são ambulantes de rua, né, pessoas autônomas, têm o próprio negócio, né. Então, a globalização, ela, em relação à padronização, ela leva esse tipo de construção também, né, no âmbito do emprego, do trabalho. Você pode pensar em vários âmbitos, né, saúde, alimentação, né, trabalho, educação. Então, você vai ver aí qual área você vai pegar para falar e organizar o seu pensamento em relação à sua opinião. Né? Você concorda que é um tipo de padronização? Ou a globalização ela pode possibilitar a gente ampliar os nossos horizontes, conhecer mais coisas? Né? Não sei, teria que pensar. É claro que não vai dar para a gente ver tudo hoje, né? Mas eu trouxe aqui para vocês terem uma visão mais concreta, senão a gente só fica falando e não capta nada, né? Tem algumas imagens, né, que a gente pode também mostrar, não sei se vai abrir, mas que também demonstra esse tipo de crítica social, né? Vocês lembram desse quadro? Oi? O original, aquele quadro dos operários, da Tarsila do Amaral, vocês lembram? Sim, já vi, já vi. Esse é um tipo de releitura para o momento atual, né? Para o tipo de emprego informal. Isso não seria uma intertextualidade? Uhum. Tipo, ele se inspirou no algo que é existente e colocou, tipo, em outra imagem, mas se remete a algo original, outra coisa, outra história contada. Isso. Eu gostei dessa imagem, ela é bastante crítica, né? É o novo normal que a gente chama, né? Não, assim, o que, assim, eu não sei se tem muito a ver com a imagem. Tem a ver com a imagem, mas o que eu tava falando, já falei em outras aulas, foi como eu amei essa manifestação, esse movimento dos entregadores, porque no começo desse Uber Eats, Rappi, iFood, era essa apresentação do você é o empreendedor, você se manda, agora você é o seu patrão, você está agora fora dessa coisa do chefe falar, tem hora para chegar, tem hora para dormir, e conforme os anos foram se passando, eu acho que isso é recente, deve ter no máximo 3 anos que acho que nem 3, eu acho, deve ser 3, vamos dizer 3, que isso está acontecendo, as pessoas se tocaram que não é assim. Que eles têm um sistema, eles têm um código, eles têm algo atrás dele comandando eles, assim como antes. Uhum. Mas agora não é mais uma pessoa física, agora é um aplicativo. É um código que está te mandando. Então, em nenhum momento você deixou de ser empregado. Você era empregado antes, você é empregado agora. Só que mudou o chefe. Mas você, às vezes, trabalha até mais, porque muitas vezes você não tem carteira assinada. Uhum. Então, você não tem vários direitos. Então, assim, eles estão começando a ver, dentro de uma pandemia, o quanto o lugar deles é de subexistência, de subcidadão. Uhum.
Então, para mim, isso, por mais que eu seja que é triste, essa manifestação, esse movimento, é muito, é muito esperançoso que eles vão continuar lutando pelos direitos deles. Deu algum estalo neles e aí eles falaram, não, alguma coisa está errada. E esse primeiro momento é o primeiro momento que, na minha concepção, bota uma pulga atrás da sua orelha e não deixe que isso aconteça. E caso aconteça e você deixe, essa pulga ela vai coçar. Uhum. Ela vai te lembrar que isso já aconteceu. Isso não é uma coisa nova. Deixa eu te E falar. ela também vai fazer... Desculpa, professora. Fala. Não, desculpa te cortar. Mas você já leu 1984? Que é um livro que vai cair na UERJ, né? Uhum. Eu não li 1984 todo, mas eu já vi resumo na internet e já vi um pouco sobre a vida do autor que escreveu. Olha, lá, isso que você falou, eu já estava associando diretamente ao conceito de utopia. Ele colocou, né, no caso aí, os donos dessas empresas, né, no início, tanto o Uber quanto o Uber Eats, né, essa ideia de que eles seriam os próprios chefes, né, eles seriam donos né, da sua própria renda. Isso é uma ilusão criada, porque o conceito de utopia é justamente assim, lugar que não existe, né? Então, se você vai ler aí a Utopia do Thomas More, né, que fala, ele descreve essa cidade perfeita, esse ideal de ilha perfeita, que todo mundo se beneficia de tudo, as leis são ótimas, todo mundo tem, né, uma vida boa, um bem-estar social. E aí você assemelha isso nos dias de hoje, né? Como a utopia ela pode servir, porque cada um tem a sua utopia, né? Cada um tem a sua forma de acreditar em alguma coisa. Então, você coloca isso na cabeça de uma pessoa, você manipula essa pessoa, né, de modo a produzir, né, em série, tem a questão do capitalismo, né, e do Fordismo, mas levando para um outro contexto, que é esse das entregas, que você entrega o tempo todo, né, tá fazendo renda e tal, e produzindo. Então, isso, de certa forma, é criar um modelo, né, de trabalho, de sociedade, que as pessoas vão, né, assumir e ascender economicamente. Só que, na realidade, a gente tem um processo distópico, que você tem todo um lado pessimista da coisa, que as pessoas começam a cair no real, realmente, que você falou, né? E aí elas observam que, opa, eu estou vivendo num momento em que eu estou sendo manipulado, então essa renda não é minha, né? E aí a gente faz associação com o livro, porque lá as pessoas são vetadas do seu passado, elas não têm direito a se colocar, a se, né, a questionar e ter a sua própria visão de mundo, elas têm que seguir as ideias do governo, isso em 1984. Então, gente, assim, realmente isso daí não está aí agora, né? O João fala as coisas aí, eu assino embaixo, porque seria bom até se alguém pudesse ter outra visão aí, colocar para a gente contrapor. Mas é isso, né? A realidade não choca. A gente sabia que isso ia acontecer, né, João? Então, é isso. Não, é isso. A gente, assim, quando essa pandemia é uma coisa que a Anne já falou, outras pessoas na internet já falaram, mas que essa pandemia, ela pegou, ela colocou, obrigou a gente a sentar dentro da nossa casa, quem pôde, né? Porque ainda teve essa parte, né? Quem pôde parar, assim, né? Que teve gente que não pôde, né? Uhum. E sentou a gente em casa e deu uma lupa aí pra gente. E falou assim, aqui, ó, esses são os seus problemas. Aqui tá o problema na saúde, aqui tá o problema na sua segurança, aqui tá o problema no Brasil. Porque quando você vê 64 mil mortes, você vê as pessoas ainda desviando dinheiro, porque estão acabando de pegar senadores, transferem 40 milhões para uma conta na Suíça, roubando da saúde e da educação. Quando você vê o governador do Rio de Janeiro fraudando documentos porque ele está desviando que deveria ser para respiradores, álcool gel, para o próprio hospital, para o SUS, para a Fiocruz, para a pesquisa, você está vendo e as pessoas estão, porque agora as pessoas estão focadas nisso. Por mais que ainda tenha uma corrupção muito interna, o sistema ele é muito bem estruturado, muito bem fechado, muito bem articulado, mas algumas coisas eles deixam escapar para que nada pareça muito certo.
E como o governador ele está fora do jogo porque ele não está no jogo do Bolsonaro, ele foi exposto. Assim como o Moro saiu e expôs o Bolsonaro. Então, mas voltando ao assunto da pandemia. A questão das pessoas irem para a rua nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa, no meio de uma pandemia, para falar sobre racismo, foi porque as pessoas estavam sentadas dentro de casa, não fazendo nada e vendo preto morrendo dentro na rua. Não é eu estou preocupado se eu vou chegar amanhã às 7 horas no trabalho, eu estou preocupado se eu vou conseguir entregar o trabalho da faculdade a tempo. Eu estou preocupado em olhar o jornal. E o jornal está me mostrando que dentro de casa o policial está dando um murro na porta, quebrando com o pé e matando um menino de 16 anos, de 14 anos dentro da sua casa. Eu estou vendo o policial botando seu pescoço toda hora o joelho no pescoço de uma pessoa preta. Uhum. E aí você vai vendo essas coisas e você começa a olhar para trás, porque você já viu isso 300 vezes, mas isso passou despercebido, porque sua cabeça estava preocupada em 300 coisas. Mas isso foi um gatilho para você lembrar do que aconteceu lá atrás. E aí acabou. E as pessoas foram para a rua. Tudo foi no momento de pandemia, assim, né? Mas foram para a rua. Então, assim, igual estava acontecendo lá no Amazonas. O governador, se eu não me engano, do Amazonas, queria assinar uma petição para os fazendeiros invadirem a floresta amazônica. Enquanto os casos de Covid-19 estavam aumentando em 15% lá. Em vez dele estar pensando em resolver o problema da Covid-19, ele estava querendo liberar a invasão e a destruição da Amazônia em meio a uma pandemia. Porque eles acham que ninguém está vendo, né? Mas é isso, esse é o problema. Eles acham que ninguém está vendo porque, às vezes, ninguém está vendo. Porque no dia a dia a gente não está se importando com isso, porque a gente está se importando com milhões de coisas que jogaram nas nossas costas. Só que agora foi um momento que milhões de coisas não estão caindo nas nossas costas, porque são outras coisas, são informações. São todo dia você recebendo que tem mais 1.000 mortos morrendo. E as pessoas estão preocupadas com... Desculpa, alguém ia falar. Não, desculpa, eu só ia ressaltar uma coisa também. Eu acho que como você falou, essa pandemia está ajudando muito a população também, né? Enxergar o que está acontecendo no dia a dia. Como você falou, cada dia que passa a pessoa morrendo. Eu vi também no jornal, não sei se vocês viram, que o policial entrou dentro de casa, matou um menino de 14 anos. Entendeu? Sim. Eu acho que essa pandemia, querendo ou não, está ajudando muito a gente ver as coisas. Né? Eu não sei se eu estou falando besteira, mas o que o João falou, eu acho que deu para eu falar um pouquinho. Que eu sei. Você acha que está agravando ainda mais a situação, né? Ela não ajuda a gente a ver o lado bom, é isso? Ajuda pra gente ver, como ele falou, a gente chega, vai direto, a primeira coisa que a gente vai procurar é o jornal. Entendeu? O que a gente, antes da pandemia, ninguém queria saber o que tá, poucos queriam saber o que está acontecendo no dia a dia. Agora não, agora a gente tá, como dizer, a gente agora Parar. Tá acesso, né? Parar para ver. É isso. Não, assim, desculpa, Vimara, se eu te atrapalhei, a professora, mas uma coisa, por exemplo, quando eu estava, ano passado, se tivesse passando isso no jornal, eu ia olhar e falar, cara, que coisa chata. Por que essa pessoa está fazendo isso? E ia falar, tipo, na internet, provavelmente depois eu ia esquecer, porque eu tinha escola, eu tinha um projeto, eu tinha o PERCEP, eu tinha várias coisas muito mais importantes, entre aspas, ao meu ver, do que falar, o cara tá lá matando a Amazônia de uma forma bem não verdadeira, mas assim, tipo isso, sabe? Eu tô falando de uma população num todo. E agora você sentar dentro de casa, por exemplo, eu como estudante, eu vou ficar dentro de casa por um bom tempo,
você está vendo que o senador está querendo privatizar a água. Uhum. Eu vi isso. Você tá vendo, assim, o presidente falando, e daí que você está morrendo? A ex-ministra da Cultura dizendo que não quer carregar um cemitério de mortos. Você está vendo o governador apoiar a necropolítica. Você está vendo o prefeito do Rio de Janeiro dizendo, colocando a religião à frente do dever dele. Então, assim, realmente você está parado, olhando para aquilo, absorvendo aquilo, vendo que aquilo tudo está errado, e fala, cara, não dá mais. Não dá. Não tem como aceitar um tipo de... Mas tem gente que aceita, cara. Esse que é o grande problema da sociedade, assim. Esse é o grande problema. Eu acho que é uma coisa que eu tenho cada dia mais avançado nisso. O problema não é o Bolsonaro falar essas abobrinhas, essas laranjas. Uhum. O problema é ele ter uma comunidade apoiando ele. Pois é. Que reafirma, né? Toda essa... É complicado, cara. É bem complicado. Não, cara, é engraçado. É assim, quando você vê o seu presidente subindo num palanquete pedindo o AI-5 de volta, apoiando o AI-5, tem duas coisas. Quem é alienado, eu não estou dizendo alienado quem vota nele, estou dizendo alienado porque o Brasil ele não teve educação, então por isso ele é alienado. Uhum. Vai ver o AI-5 e vai falar, o que é isso? A minha família toda mandou no grupo perguntando para mim, porque como eu estudo, eles auto-entendem que eu sei o que é aquilo. Uhum. E em locais, eles me perguntando. E eu falei assim, cara, essas pessoas estão escutando ele falando aquilo e não estão entendendo nada. Então, para eles, é mais uma coisa que ele falou e mais uma coisa que eles não sabem falar. Ah, tá, ok, ele falou, dane-se. Só que para mim, que estudei história, para mim, que eu me prontifiquei em querer aprender, por mais que eu não tenha entrado na faculdade de história, mas no próprio ensino médio, eu olhar um presidente do Brasil pedindo AI-5 de novo é revoltante. É falar, você tá jogando na cara da população brasileira, que você quer que volte a ser torturado, que você quer repressão, que você quer uma ditadura, que você não está se importando com a vida. Com aqueles que sofreram no passado, né? Com aqueles que sofreram, mas isso é culpa da anistia. Já culpa a anistia que não deveria ter anistia, que o torturador deveria ter morrido. Já começou por aí. Eu não sou nada a favor da morte, assim, realmente. Mas eles terem sido receberem anistia foi o ápice do absurdo, porque isso na América Latina inteira não aconteceu. Ou eles foram presos, ou eles foram mortos. Sim, tem isso, Então, tem razão. E aí depois teve a manifestação do grupo político dele, né, das pessoas de direita, pedindo a intervenção militar, sendo que isso claramente está na Constituição, que é proibido. Uhum. Olha o nível que a gente está. As pessoas não estão respeitando a Constituição do próprio Brasil. Eles não respeitam o próprio Brasil. Não respeitam. E aí também uma terceira vertente é você ver o tratamento policial com as manifestações. Quando era a população preta, periférica, pobre, pedindo democracia, direito à vida, a polícia estava prendendo, batendo, machucando, matando. Quando você via as pessoas pedindo uma intervenção militar, a polícia dava 2 tapinhas nas costas e falava, por favor. A mulher ameaçando um homem com um bastão de beisebol foi levada por os policiais com por favor. O garoto que estava com a mão levantada e chinelo estava com um fuzil apontado para sua cara. Então você vê esse recorte de como a polícia ela tem uma visão e ela diferente. tem diferente da direita e da esquerda, assim, dizendo entre aspas. E só para terminar, porque eu estou falando muito, uma frase que eu vi na internet foi: se eu vou pegar um avião e tem 10 pilotos nessa empresa, e eles falam assim para mim, olha, 3 desses pilotos não sabem pilotar.
você na hora, você fala, nessa empresa eu não vou, porque eu não sei qual é o piloto que vai. Eu vou morrer. Então, eu vou morrer. Qual é a chance de eu pegar ele? É uma em 10, não é? Uhum. Então, ou você treina esses outros 3, ou eu não vou pegar a sua linha. Então, como você pode dizer assim? Tem uns policiais que são racistas e outros não. Tá, mas como eu vou saber qual é o racista e qual não? Não está escrito na testa dele. Então, por que não vai mudar? Entendeu? Essa frase, para mim, foi a melhor para entender o maior problema. Sim. É aquilo, né, João? Eu acho que, se a gente for pensar também, eu sempre, quando a gente fala sobre esse assunto, vem essa questão, né? Quem é que coloca os governantes lá? Somos nós. Então, saber, né, que é incrível. As pessoas esquecem o que já aconteceu, parece que passa uma nuvem, há uma lavagem cerebral, né? As pessoas esquecem que aconteceram tudo que aconteceu no passado e a gente tem de novo, né? Então, uma população que desconhece seu passado, ela tende a reproduzir tudo de novo, né? E vem de novo, vem de novo. Então, chega uma hora que há o estopim, né? As pessoas acabam, né? E realmente, se a gente pensar assim, eu que coloco o governo lá, né, para me representar e tal. Só que eles não representam a gente, né? E a polícia, é muito difícil você saber quem é que é racista ou não. Às vezes ele não é, mas ele acaba sendo porque ele tem que obedecer o que o Estado põe, né? É complicado, porque aí você tem a questão do livre-arbítrio, né? O direito de ir e vir, de pensar, cada um tem sua maneira de pensar, mas sempre respeitando o bem comum, né? O bem-estar social, isso é importante. Mas aí eu sempre falo para vocês, quem for fazer o ERJ, leiam sobre esse livro 1984, que vocês vão entender que não tem como a gente não associar o momento atual. Vocês vão ver que realmente é um projeto de manipulação, né, das pessoas. Então, tudo que se fala, as pessoas acabam não entendendo, né, o que se coloca. Então, não há compreensão, então as pessoas vão esquecer, porque também não entenderam nada. Então, como é que elas vão... Uhum. É complicado pra caramba. Então, só que tem que ter uma visão crítica, e vocês estão tendo a possibilidade de estar estudando, né? E isso é bom, ninguém aqui está sendo comunista, nada disso. Vocês estão lutando pelos direitos de vocês, né? Vocês estão estudando e sabendo mais, porque isso é um direito a todos, né? Então, voltando para a questão aí da temática, a globalização... Eu queria falar. Fala. Não, eu só queria ressaltar uma coisa também. Como você falou, a gente que coloca eles lá. Eu vi um documentário que tem na Netflix, da Michelle Obama. É muito interessante. Que ela fala assim, uma parte que ela não joguem o seu voto fora. Quando a pessoa vai votar numa pessoa, eu não vou votar. Tipo, eu acho isso muito errado. Eu acho que a pessoa tem que estudar, analisar bem, entendeu? Porque eu acho muito feio a pessoa for lá, vota em qualquer pessoa e fica como tá, né? Pra gente falar, a gente quer mudar, melhorar o Brasil. Como que a gente vai melhorar o Brasil se a pessoa caga o voto, entendeu? Eu acho que é aí que tem que melhorar, mudar. Um livro também que eu indicaria para entender o problema político que o Brasil e a América Latina enfrenta, porque a gente enfrenta muitas vezes o mesmo problema de forma diferente, é Veias Abertas. Não sei se a professora Érica conhece. Não, vou até anotar. Veias Abertas. Veias Abertas. Esse livro, ele fala sobre como os europeus, eles cortaram a nossa terra e abriram a nossa terra e arrancaram tudo de nós e deixaram todas as feridas abertas e que até hoje não foram cicatrizadas. Então, assim, esse livro, depois ele fala sobre a influência dos Estados Unidos nas ditaduras nas Américas Latinas, porque, para quem não sabe, os Estados Unidos influenciou muito, ele até financiou muitas das ditaduras na América Latina. E um filme, na verdade, é um filme documentário, mas é muito bom, não parece nada com documentário, não é nada chato, Um Dia que durou 21 anos. Porque a ditadura era para ser uma coisa imediata. Ela veio,
entre muitas aspas, para não deixar um governo comunista, porque João Goulart não era comunista, não subir ao poder, não subir ao poder, continuar no poder e depois ele cessaria, mas durou 21 anos. Então, assim, Veias Abertas conta como as cicatrizes da América Latina não foram curadas até hoje e quais são os problemas e quem está futucando as feridas até hoje para que não deixe que elas se fechem. E Um Dia que Durou 21 Anos, que é um documentário /filme, que conta um pouco sobre a influência dos Estados Unidos sobre a ditadura brasileira e também conta um pouco sobre as ditaduras da Argentina e do Chile e a influência dele em Cuba. Então, assim, são duas coisas que eu indico porque são muito boas. Eu assisti e eu amei muito, assim. Eu indicaria. Você tem ótimas referências, João. Eu adoro você por isso. Vou colar em você. Já anotei, já tá tudo ali e ótimo. Eu coloquei no chat um poema do Drummond, que é O Sobrevivente, né? Ele escreveu, depois vocês podem ver a data de publicação desse poema. Ele fala assim: impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Ele está sendo irônico, né? Está falando assim, caramba, a sociedade não evoluiu nada. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de quem ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Ele está criticando a modernidade, né? A globalização, de certa forma. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Então, ele está fazendo outra crítica. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Aí o João colocou as referências que ele citou, né? Gente, tínhamos 10 pessoas, né? A gente chega às 10 horas da noite, depois desse debate. Eu vou disponibilizar aquele material que está ali para vocês, mas eu acho que o debate é necessário, né? Antes de qualquer coisa. Só para a gente adiantar, eu queria saber qual seria... Eu também adoro Drummond. Qual seria a tese de vocês em relação a esse tema da globalização? Para vocês, né? Qual a opinião de vocês? Isso seria uma forma de padronizar a sociedade ou seria uma forma viável de se abrir a mente, os novos horizontes, os conhecimentos? Qual seria a opinião de vocês em relação à globalização no Brasil, no mundo? Que globalização é geral, né, gente? É amplo. Fala aí. Qual seria a tese de vocês? Então, a minha tese, eu defendo que é uma padronização. Eu não sou uma pessoa crítica a quem fala que isso é uma forma de ampliar essas informações. Eu até gosto desse pensamento, acredito nele, porém, eu acho que a vertente que mais implica na sociedade, no mundo globalizado, é a padronização. Pela forma que ela veio, como eu já expliquei antes, como eu falei lá do passado. Então, realmente, o acesso ao mundo, eu saber quem está morrendo, ou a nova vacina que foi descoberta na África do Sul, ou o novo Covid-19 que apareceu na China, ou a vacina que está sendo desenvolvida pela Fiocruz junto com a Inglaterra, isso é ótimo, isso é maravilhoso, e por isso que eu não critico essa parte dos avanços, né? Dos avanços, dessa comunicação. Mas eu ainda acho que o imperialismo é o mais abrangente. E a globalização, ela é o próprio imperialismo, ela reforça o imperialismo. E uma coisa que vocês podem ver
plenamente, que a gente não viu, mas a gente vai ver daqui a alguns meses, ou daqui a alguns anos, se os Estados Unidos, se a Bolsa de Valores de Nova York e Estados Unidos cair, a moeda do mundo todo cai. Porque a gente é ligado pela globalização. Somos dependentes. Só que você tem que ver o seguinte, se os Estados Unidos cair, tipo, o valor cair, lá eles vão passar um perrengue, a população pobre, na Europa passar pobre, na Ásia, mas quando você vai ver em países emergentes, em países não de terceiro mundo, você vê que isso é muito pior. Então você vê quando o dólar cai, quando a bolsa cai, que quem vai ser mais afetado? Qual é o país que vai ser afetado? Qual é a população que vai ser afetada? Entendeu? Então, pera. Calma aí, João, rapidinho. A globalização, então, reforça o quê? As desigualdades sociais para você? Sim, para mim é. Para mim é uma padronização, sim. Então, peraí. Então, a globalização reforça a padronização, tá? Então, isso aí seria a sua tese, né? Porque a gente tem que pensar assim, a configuração da tese é quando a gente constrói uma frase, né? Em que tem ali o sujeito, o verbo e o complemento. Vocês sabem disso, né? É a nossa marca de opinião. Então, eu acho assim que a gente tem que repensar a forma como a gente faz redação, né? É importante saber ter essa visão crítica, mas construir uma opinião pautada nessas leituras, né? Bom, PCEP aula, eu acho que é algum professor que entrou porque eu não consegui acessar o link, estava difícil de entrar. Mas vamos lá. Então, a tese, vocês têm que organizar a tese de vocês e os argumentos. O argumento 1 e 2, arg 1 e 2, são necessários, vocês têm que também colocar, né? Cuidado, argumento 1 e 1, argumento 1 e 2. Vocês vão ter que pensar quais são os argumentos que vocês podem trazer, isso daí a gente já vem falando, né? Para poder contribuir para a sua tese ali, né? Quais seriam as causas desse problema existir? Se ela reforça as desigualdades sociais, ou se ela é um problema, né? Enfim, ela é um tipo de padronização, vocês têm que mostrar, né, os argumentos 1 e 2. Eu gosto de sala cheia, né? Então, vamos tentar fazer quem está aí, né? Tem a Larissa, mas a gente sai um pouquinho de cena, e aí a gente vai até as 10h20, mais ou menos. Vamos tentar construir aí a nossa tese. Vou pedir para vocês escreverem no chat, por favor, a tese e o argumento 1 e 2, que vocês usariam. Pode ser? Vilmara. Eu acho que é a Terezinha que está aí, né? Além do João. Não, esse é o Michael. Michael. O Michael e a Vilmara. Ah, tá. Então vamos lá, gente. Agora, sério, não vem nada na minha cabeça. Tem que vir, menina. Vamos escrever alguma coisa. Pensa assim, qual seria a sua opinião? O João já escreveu a dele, né? João, tenta reproduzir de uma maneira organizada ali a sua tese e os 2 argumentos. Vilmara e Michel também. Se quiser falar, é só pedir para falar e a gente conversa. Vou dar um tempinho aí para vocês.
Oi, João, vamos lá. A globalização fomenta as relações de poder mundial. Seria a sua tese, né? Sim. Tá. Aí você teria que dar duas causas. Argumento 1 e 2. Quais seriam? Você fez? Eu tava cabendo a cabeça só nessa parte, eu tô pensando ainda no argumento 1 e 2, tá? Michael, você tá aí? Gostei da música. Tá fluindo bem? Bom, se tiver alguma dúvida, Vilmara também. Mais ou menos, tá? Professora, eu tenho que falar o argumento 1 e o argumento 2 sobre a globalização. Porque você tem que ver pelo menos qual seria a sua tese, né? Se é uma padronização ou se é uma forma de você adquirir conhecimento, de ampliar horizonte. Você vai para que lado? Ah, sim. Se você for pelos dois lados, você vai trabalhar contra-argumentação, né? Tenta ir para um lado só nesse momento. Se ela reforça um tipo de padronização, de pensamento, de conduta humana, organiza isso numa frase. Pensa assim, eu tenho que construir uma afirmação curta que mostre para o leitor que eu sou contra a globalização, que eu não vejo a globalização com bons olhos. Então, a globalização é... Ah, entendi. Entendeu? João, eu estou lendo seu argumento 1. Eu não ia falar nada agora não, mas eu acho que eu posso falar, por conta do horário. Cuidado para que sua causa do problema existir não ser Uhum. um fato histórico. O que eu quero dizer com isso? Você tem que apontar causas, argumentos seus. Os fatos, eles servem para a gente comprovar. Então, quando você falou que a colonização foi alguma coisa, isso é um fato. A gente usa para comprovar, entendeu? Uhum. Tá. Vou pensar em outro então. Uhum. Mas se eu citasse, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos, isso também seria. Eu tô tentando formar o dois, aí eu mando aqui e você vê se seria também fato ou Uhum. se é um só minha. Assim, uma Tá. opinião só minha, não, uma opinião.
É, fato. Ah, tá. É porque, tipo, eu pensei, eu ia perguntar isso porque tem pessoas que não acreditam nisso. Que, Uhum. tipo, se um país aceita que a Coca-Cola e que a Chanel entre no país, é porque eles querem. E não porque tem um poder maior, um imperialismo, exercendo sobre isso. Aí eu sempre achei que isso não era um fato, e sim que isso era uma opinião de pessoas e tinha outra opinião. Nunca achei que isso fosse. Eu não cheguei a achar que isso era um fato mesmo. É, é porque é aquilo, né? Eu acho que entre o fato e a opinião tem os achismos, só que às vezes as pessoas não entendem que os fatos, eles são coisas que já aconteceram, que estão ali, e não foi uma coisa tirada da nossa cabeça, entendeu? Há registros, há formas de você, né, verificar que aquilo ali realmente aconteceu, só que aí tem gente que cria, né? Faz hipóteses. Então é o que a gente chama de fato hipotético, aquele que ainda não aconteceu, mas que pode se tornar numa mentira, numa fake news. Então, é bem interessante essa parte do fato e opinião, porque o que seria uma opinião, né? É você dizer que a globalização reforça algo, né? Porque ela torna as pessoas menos críticas, né? Aí você vai usar algum elemento para comprovar isso. Aí você pode usar uma citação, né? Algum acontecimento histórico. Por exemplo, né? Se a gente for pegar aí o caso atual da pandemia, que se tenta violar as informações para que a gente não tenha conhecimento do que realmente está acontecendo. Então, isso é uma forma de você comprovar o argumento, né? Dizer que, vamos lá, a globalização reforça. O que você colocou ali que eu nem lembro mais? Deixa eu ver aqui. Você botou fomenta as relações de poder mundial, né? Tá, então por que que ela fomenta essas relações de poder mundial? Torna as pessoas menos. Há uma manipulação, né, por meio do controle de informações. Você pode colocar isso. Deixa eu ver. Alguém colocou alguma coisa aqui. Aumenta a padronização de vida e informação. Cuidado para você não misturar, tipo, fomenta na tese com fomenta de novo, no argumento 1, entendeu? Ok. Para não repetir a palavra. Mas é isso, esse é o caminho, entendeu? E a gente saber diferenciar o que é fato e opinião é bacana, porque aí você já pensa numa coisa que aconteceu no passado para poder comprovar. Vilmara, Esse, oi. desculpa, esse último que eu mandei, porque eu ainda eu tô enferrujado, gente. Onde que tá, tipo, alguma coisa errada, o que se mudaria no caso, professora? No argumento 1 que você colocou ali, argumento 1, Agora, esse último que eu mandei de novo. a globalização fomenta, tira o fomenta, bota outra palavra. Amplia? Amplia a padronização de vida e informação. Tá, peraí. Calma. Primeiro você tem que ver se é o lado negativo que você vai defender ou o lado positivo, né? E aí? Porque esse argumento 1, Não, a minha tese é sobre isso. Padronização. mas parece que você está concordando. Ó. A globalização amplia a padronização de vida e informação. Mas aí no argumento eu não desenvolveria isso, tipo, de É, uma forma que você bem eu comentou. explicasse ao meu lado? Isso, pode ser. Aí você tem que deixar Pode. bem evidente ali, né? Cuidado, você deixa Não, com medo. não, sim, tudo bem. Não, é porque, tipo, como isso é uma frase só do esqueleto, isso é só para eu ter um start da onde que eu começo. E na argumentação eu explicaria bem melhor do que eu quero dizer. Tipo, ali é só uma frase. Ou, tipo, até minha frase tem que ter realmente perfeita. É porque, assim, como eles não vão ver essa minha frase, né? Esse Uhum. ponto inicial, que é uma parte que eles não, que não vai chegar aos corretores do Enem, eu Ah, posso deixar ela assim e ter esse pontapé inicial, ou não? pode, pode. Posso?
Porque para mim é só cuidado, porque como você me mostrou, né, pareceu que você ia defender o lado positivo. Eu falei assim, ai meu Deus, será que ele vai trabalhar contra a argumentação? Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu até coloquei ali, ó, a tese, né, a globalização fomenta as relações de poder. Aí você pode repetir, não tem problema, né, a globalização amplia, seria o seu argumento 1, a padronização de vida e de informação. Tem que repetir o ED de novo, porque é paralelismo sintático, que a gente chama, né? De vida e de informação. Aí faltaria um argumento 2. A globalização faz o quê? Reforça as desigualdades sociais, né, que a gente estava falando. É uma possível possibilidade, né? É uma possível forma de você argumentar também. E aí lá você vai ter que já pensando, né? Eu não falei em contextualização, eu não falei em provas de argumento, porque eu acho que isso vocês já sabem, né? Então, tudo que a gente falou aqui, vou até querer ouvir o Michael ler o que vocês escreveram, Vilmara, para a gente poder até melhorar essa construção, né? Mas tomando como base o que a gente falou hoje, dá para a gente agregar no texto aí as contextualizações, né? As formas de se comprovar o argumento. Vilmar, e você? Conte-me. Vamos para as damas. Fala. Nada a dizer? Não tem problema. O que você construiu como tese? Você conseguiu fazer alguma coisa? Deixa eu ver aqui que chegou uma mensagem. Encontra-se a globalização como um dos maiores desafios. Espera aí, que subiu tanto que eu não consigo ver aqui. Cadê? Como os maiores desafios enfrentados pelos cidadãos brasileiros. Então, é um desafio, né? A globalização é um desafio, essa é a sua tese. Enfrentado, né? Que muitas vezes não detém acesso à internet, tem crase, né? Aí a gente já corrige aí o processo de regência, corrige aí. A internet colaborando com o indevido acréscimo da desigualdade social. Aí o argumento 1, né, e o argumento 2. Falar sobre o acesso à internet, você pode falar do acesso à informação, né, também, e da desigualdade social como um dos elementos também que colaboram para a globalização ser um desafio na atualidade, né? Eu acho que seria bom você deixar claro, não sei se isso é uma introdução, né? Deixar claro onde que isso acontece, né? Ou melhor, quando? Porque você falou cidadãos brasileiros, você já deu uma ideia de onde, que é o Brasil. Mas tenta colocar, de uma certa forma, que é nos dias de hoje, né? No momento atual, a gente tem enfrentado esses problemas aí que você colocou, do acesso à internet e da desigualdade social, tá? Vocês podem melhorar isso, eu deixo como exercício, tá? Michael, você, nasceu alguma coisa? Eu tô tentando fazer ainda. É. Tô no argumento, na verdade. Não, mas você já pode falar sua tese. Que eu mandei pro João, né, pra ver se tava bom. A tese que eu pensei, né, a globalização, ela propaga a crise financeira. Foi uma das coisas que eu pensei. Que eu pesquisei, na verdade, né, parei para refletir e pensei, de fato, isso acontece. Então, essa seria a minha tese. A argumentação estava trabalhando, aí não deu tempo. Tá. Então, a gente pode pensar assim, bom, por que ela propaga uma crise financeira? Né? Por que a globalização traz esse problema para a gente? Pelo que eu pensei, em país, tipo, com a entrada de multinacionais, ela pode acabar afetando as empresas menores. Isso pode acabar tendo que fechar, tipo, pensando assim, né, como um empreendedor,
com a entrada de uma empresa grande, isso vai me afetar minhas vendas. Foi como eu pensei. Uhum. E a outra eu não tinha desenvolvido ainda, tipo, como eu faria a minha outra argumentação. Quando você falou do empreendedor, né, eu acho que você tem que ver também, porque assim, essa crise financeira, ela pode afetar quais âmbitos sociais, né? Você pegou aí a parte do trabalho, né, dos trabalhos informais, por exemplo, para dizer que você pode até falar isso, né, que ela acaba incentivando a criação de trabalhos informais, devido a essa crise, né? As pessoas têm que meio que arrumar um mecanismo de sobrevivência. Então, elas acabam aderindo aos trabalhos informais muitas vezes insalubres, né? Não tem uma forma de garantia ali de bem-estar, que é um direito, né? Como um trabalhador formal, né? E aí você teria que pensar num outro âmbito, sem ser trabalho. Essa crise financeira, ela pode atingir qual outro âmbito? Sem ser trabalho, tipo saúde, educação, entendeu? Ô, professora, Entendi. vamos ter que fazer essa redação e mandar para você? Olha, eu acredito que seria muito bom se vocês pudessem criar alguma coisa, porque vocês já meio que treinam, né? Treinam, exercitam mesmo o lado Eu crítico. tenho muita dificuldade Uhum. no... Como fala? No desenvolvimento. Você falou para mim. Muita. Chega no... Eu escrevo, aí chega no segundo, eu já não sei mais o que falar. Eu fico muito perdida. Uhum. Aí eu acho que acaba não tendo coesão. Acho que é isso. Mas tem coerência, pelo menos? Você acha que Às vezes não. pode acontecer mesmo? E é isso. Uhum. Eu preciso pelo menos que você tente escrever alguma coisa para saber como é que você tá, né? Eu sei que essa dificuldade ela existe, só que só a partir de uma prova concreta mesmo que eu vou poder te ajudar. Aí seria bom se você pudesse produzir. O que você acha? Tenta pegar essas dicas que eu dei aí para o Michael e você pega, por exemplo, pega 2 âmbitos diferentes e tenta trazer a questão. Ué, cadê Vilmara, gente? Vilmara caiu. Acho que ela caiu. Ela sempre cai. Uma coisa que me pegou muito é porque esse tema, eu não sei muito sobre esse tema. Aí a pessoa fica tanta, o que eu faço? Uhum. Eu não sei tanto assim, tipo, como desenvolver uma tese boa, como se fosse outro tema. Porque realmente sem saber o que fazer. Uhum. A questão da globalização é essa coisa de você pensar assim, caramba, durante o século XX, né, com o advento da globalização, caramba, o que é isso? O que é a globalização? É essa revolução tecnológica, né, que, pum, estourou com a chegada da internet, principalmente. Oi, você caiu, Desculpa. né? Meu notebook descarregou. Ixi. Desde que você estava conversando, eu tive que entrar pelo celular. Uhum. Nossa, foi rápido, hein? Caramba. O E celular aí, tava do lado. Tá. Eu não gosto de ficar pelo celular, que atrapalha. Uhum. Então faz o seguinte, tenta pegar essas dicas aí que a gente falou aqui, tenta desenvolver, tenta mesmo, e pega 2 âmbitos, saúde, trabalho. Eu acho que esse tema ele pega mais a parte de tecnologia, né? Só que isso, de certa forma, não só na tecnologia pode afetar a globalização, ela pode afetar também as relações sociais, né? Como a gente estava falando aqui, ela pode, como o Michael apontou, ele falou que propaga crises financeiras. Aí você tem que pensar nas possíveis causas disso, né? Às vezes as decisões individuais, quando são feitas, elas afetam um todo, né? E a gente tem casos, registros na história de que isso aconteceu, né? Aquela coisa de você tomar decisões por si mesmo. Então, o individualismo, né? Ele gera crises, de certa forma.
Mas aí você vai falar assim, mas a globalização não gerou individualismo, não gera individualismo, porque as pessoas estão muito centradas nelas mesmas, esquece do outro, né? Que o outro está ali, que ele participa também, né? Dessa construção de sociedade. Pode acontecer. Só que depende muito do que você vai trabalhar como argumento, né? Então, se propaga crises financeiras, por quê? Por que ela gera essas crises? Entendeu? Prof, eu só queria pedir se você poderia escrever, tipo, o tema da redação, porque eu vou copiar isso tudo minhas anotações, a da do Vilmar e do Micai, e vou mandar nos grupos para as pessoas terem uma base do que começar a fazer as redações, para quem veio a aula, quem caiu por causa da internet, tudo mais. Aí só para eles saberem qual é tipo, o começo, que é se a globalização ajuda, se padroniza ou amplia os avanços, assim, só para... Ampliação. Tá. O tema é globalização, padronização ou ampliação da mente? Obrigado. Nada. E aí a gente pode pensar também não só da mente, né? O tema é isso, mas senão você vai ficar falando só da mente, não é isso a questão. A questão é de que forma a globalização pode impactar, né? A gente tem que interpretar o tema, né? Na vida social, né? Você fazer subtemas. Então, de que forma isso pode afetar uma pessoa ou as relações, né, sociais? Pensa assim. E aí você, né, pensa se você acha que se é algo negativo ou positivo. Ela padroniza um estilo de vida, né? A globalização padroniza um estilo de vida. Aí vou fazer tipo uma tese aqui. Ou a globalização... Opa! A globalização auxilia, deixa eu ver, na construção de conhecimentos. Porque a gente tem que realmente buscar o conceito de globalização. Qual seria o conceito? Qual o conceito que temos, né? Qual o conceito de globalização? Então, a globalização é esse avanço, né, que a gente tem no mundo. Aí era uma pergunta. Dos meios tecnológicos. Mas também não só isso, né? De um todo estilo de vida. Seja um estilo de vida virtual, seja um estilo de vida por meio do uso de tecnologias, né? De pensamento. Entendeu? Qual é o conceito de globalização? Aí a gente falou do Bauman, que o Bauman, ele meio que traz essa ideia de sociedade, de modernidade. Que a modernização, a modernidade líquida, esse conceito vem da teoria dele, né, de uma visão crítica sobre a realidade que a gente vivia no século XX. Então, a modernidade líquida, a gente está ali falando do século XX, mas que, de certa forma, a gente ainda bebe um pouquinho, né, dessa concepção hoje. Então, o século XX reflete no século XXI, né? O passado reflete no nosso presente. Lembrem disso. Então, qual é o paralelo que eu posso fazer entre os avanços tecnológicos do passado, do século XX, e de que forma isso vai impactar na nossa vida hoje, né? De forma positiva ou negativa. Então, deixo para vocês pensarem aí sobre todo esse processo. Aí entra o Fordismo, né, que a gente falou, da produção em série. A produção em série, ela não permite que você tenha um pensamento crítico. Não há espaço para o pensamento crítico, porque você só está preocupado em produzir, né? Fica aí pensamento crítico versus a produção.
produção desenfreada. Então, a gente tem que saber também, galera, que isso, de certa forma, é a gente mergulhar um pouco na geografia, né? E olha que faz tempo que eu não estudo isso. Esse conceito de modernidade, né? A gente está numa época pós-moderna, não sei se vocês têm essa percepção. Sim. A gente... Contemporânea, sociedade contemporânea. Uhum. Que ao mesmo tempo é um sinônimo de moderno, né? Do que é moderno. Mas não necessariamente o que é moderno apresenta uma modernidade, entendeu? O conceito de moderno não é a mesma coisa que modernidade. Se você for estudar isso na geografia, ele vai apontar isso. Porque o que é moderno é novo. Aí entra a obsolência programada, né? Que é essa coisa do novo sempre, de você sempre estar descartando coisas, né, consideradas velhas, inúteis, para estar sempre comprando algo novo. E isso tem muito a ver com lixo, né, também, com o tema do lixo, se a gente for pensar. Por que há tantos lixos? Por que há tanta produção de lixo? É justamente pela obsolência programada, de você estar sempre consumindo coisas novas o tempo todo. Então, esse conceito, tem uma galera falando sobre isso ultimamente, assim, bem... Tá sendo uma coisa bem discutida. Que bom, né? Uhum. É básico. Podemos ver no Rio das Pedras, né? Jacarepaguá. Falta de saneamento. Você sabe que esse momento de crise, claro, a gente teve já vai acabar a aula, mas sobre aquela questão né, do isolamento social, mas muita gente usou a internet para fazer compras, né? E eu não deixei de ver lixo na rua por conta disso. Era uma montanha de lixo atrás da outra, várias caixas. É isso que eu ia falar. Parece que o lixo aumentou mais, né? Uhum. Exatamente. Não, sendo isso, foi assim, estavam se questionando sobre as águas as águas dos mares que a gente estava vendo, elas estavam mais limpas ou mais sujas? Porque a pergunta era, porque a praia de Botafogo, por exemplo, apareceu limpa, né? E a gente falou, e todo mundo, nossa, essa pandemia tá melhorando a qualidade da água, né? Tá ficando mais limpa, alguma coisa está acontecendo que a gente está ficando em casa, não está poluindo tanto. Uhum. Só que o sistema de esgoto deposita todas as fezes no mar. Então, a gente está muito em casa, então a gente está fazendo mais em casa do que na rua. Então, também está essa dúvida. Se dentro de casa a gente está poluindo mais o mar ou diminuindo a poluição? Eu acho que a desculpa ou a ideia que se colocou ali foi que os navios não estavam trafegando, né, na Baía de Guanabara. Então não estava tendo tanta produção de óleo. E aí, mas eu acho que não tem nada a ver, porque quando você vai fazer passeio de barco na Ilha Fiscal, você vê um monte de saco plástico boiando, aqueles lixos lá, né? Então é isso aí, meu João. Você colocou uma ideia aí que... Na verdade, eu acho que essa imagem é fake, porque não é possível que a Baía de Guanabara tenha ficado limpa assim, de uma hora para outra. Sei não. Não sei. Professora, a gente podemos também ver na praia, né? A praia de São Conrado. O correto não era para ninguém estar em praia, né? Uhum. Tomando banho. Quando foi semana passada, tava cheio de gente na praia. Cheio de gente. O pessoal não respeita, né? Exatamente. Preocupante pra caramba. Então, gente, vamos finalizar, vamos fechar aqui, porque esse tema é bastante interessante, da globalização, né, e seus reflexos na sociedade. Então, tentem fazer alguma coisa. Semana que vem eu não estou aqui, mas vocês podem apresentar também para os professores, né? Mas se quiserem também me mandar, não fiquem acuados e, né, tímidos, podem mandar, a gente tenta
encaixar aí alguma forma de, né, organizar o pensamento, porque é isso aí. Mas cuidado com a ideia de fato e opinião, que são coisas diferentes. Tá bom? Ok. Bom, espero ter ajudado um pouco vocês, né? Foi bem legal, gostei. Sim. Obrigado, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo tranquilo? Tchau, beijo. Então tá. Então é isso, fica a missão para vocês, tá? Boa noite, beijo. E é isso, abraços virtuais. Tchau.